Então, assim, quando você chega lá, você é muito bem recebido, as pessoas te tratam muito bem o tempo todo. Então você fica nessa dúvida, tipo, estão me tratando bem porque eu sou de fora e eles querem me agradar, como eu faria no Brasil, Ou entendeu? eles são robôs? Ou se eles estão, tipo, para eles é muito importante vender uma boa imagem do país deles. Então, assim, você fica num conflito. Então é muito difícil você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu cheguei nessa biblioteca, assim que eu entrei, uma biblioteca gigante, enorme, super bonita. Eles têm mais de 300 mil livros lá. A hora que eu entrei na biblioteca, já tinha uma funcionária da biblioteca me esperando com livros em português na mão do Brasil. Ela sabia que eu estava indo lá, ela sabia que eu estava indo lá, já estavam preparados para me receber. Uns livros assim com relevância zero. Não estou nem falando de clássicos nacionais, nada. Era tipo uns livros de autoajuda de um autor completamente falido, entendeu? E que ele precisava desovar os livros dele e doou para a Coreia do Norte. Foi isso. Entendeu? Então não era nem importante. Mas foram me mostrar, por exemplo... não eram livros traduzidos deles Não, pra livro em você português. conhecer. Livros brasileiros mesmo. Livro em Sim, meu português. querido, mas daí eu já tenho acesso. Não, mas eles foram me mostrar, por exemplo, o Diário de Anne Frank em coreano. Tipo, olha o que nós temos aqui. Eles foram me mostrar tal. Então, assim, mas, como eu falei, eu ficava na dúvida, porque é um país que eles vivem de propaganda. Então, propaganda interna, porque eles precisam vender que o regime funciona, que eles são o melhor país do mundo, as pessoas acreditam nisso. Então, eles precisam se vender internamente, mas eles também querem vender para fora do mundo. Então, eles têm, por exemplo, associações de pessoas, e tem pessoas aqui no Brasil que participam de palestras, congressos e coisas para fazer propaganda da Coreia do Norte para fora do país. Então, para mostrar, olha como o país é justo, como o país é maravilhoso. Então, eles têm interesse em fazer propaganda. Pyongyang é uma cidade vitrine para vender o regime socialista como algo que é maravilhoso, né? E tem um monte de gente aqui no Brasil que compra essa ideia, né? Inclusive, um dos posts que eu faço lá no Twitter, né? Que eu faço muitas threads sobre os lugares que eu vou viajar e tal. E o pessoal gosta bastante dessas threads que eu faço. Tem umas threads que tem bastante like, já vi, já cheguei a ver. O pessoal gosta bastante. E uma das que o pessoal mais gostou foi justamente uma que eu falo sobre essa coisa da vida real na Coreia do Norte, que o pessoal aqui publica muitas coisas de Pyongyang, como se aquilo refletisse a Coreia do Norte como um todo. O mundo e não perfeito. Então, eu falei no começo que quando eu fui para lá, eu quis ir de trem, justamente para poder ter uma visão mais do interior do país. É lógico que de dentro do trem você não consegue conhecer tudo, mas são 6 horas de trem até chegar em Pyongyang. Então, eu tive 6 horas na ida e 6 horas na volta para ver o interior do país. E o trem para em pelo menos umas 10 cidades no caminho. E a estação do trem fica no meio da cidade. Então, dá para você ter uma visão geral das pessoas andando, indo trabalhar. E é muita pobreza. Assim, é muita pobreza, mas... como posso dizer assim? Você vê as cidades organizadas, muito, muito, muito simples. Quando a gente fala pobreza aqui, a gente já imagina tipo favela, barraco. Não é isso. Você vê casinhas muito simples, como se fosse de Coab, mas bem mais simples até que de Coab, mas você vê uma série de casinhas. E tem pedinte, morador de rua, então, mendigo. Isso é uma coisa que eles falam que não existe de jeito nenhum. Todo mundo fala que não tem. Mas eu tirei foto de um, em Pyongyang, que não podia de jeito nenhum. Que é onde tá a elite. Eu tava andando no metrô, e aí eu vi uma pessoa sentada no chão. Então, assim, a gente tá em São Paulo, a gente conhece pedinte, né? Então, não é uma novidade pra gente. Você sabe como que a pessoa fica. Ela tá completamente suja, com aquela cara toda ferrada, sentada no chão, com um pacotinho e com uma plaquinha do tipo, me ajude, estou passando fome. Então, assim, você conhece o padrão. Sim. E eu vi uma pessoa dessa no chão. E ela tá, só que no pacotinho dela tinha como se fosse algum tipo de grão. Eu não sei dizer se era tipo milho ou algum grão. O que eu deduzi? Ela estava tentando vender aquilo para tentar ganhar algum dinheiro. Então não era um pacotinho com dinheiro jogado. Eu acho que ela estava tentando vender aquilo, mas assim, era um mendigo. Mas era um vacilante? Com certeza não. Bem provavelmente seria alguém dessa categoria dos hostis que acabou indo para lá. Que passou. Que foi para lá para tentar ganhar algum dinheiro e tal, mas que... Tanto é que eu perguntei... A hora que eu vi, o que acontece? Eu estava descendo a escada e eu vi de longe
A hora que eu vi de longe, eu deixei o celular fácil. E a hora que eu passei andando, conversando com a Gui, tirei a foto assim, torcendo pra ela não ver. Porque, né? Mas a foto ficou horrível, ficou toda tremida e tal, mas assim... Mas tirou? Foi o que eu consegui. Mas depois ela não conferiu? Não conferiu. Mas eu fui perguntar pra Gui. Eu falei assim, olha, o que era essa pessoa que eu vi dela? Que pessoa? Não, tinha uma pessoa ali no chão e tal. Não tinha. Não tinha. O que era? Tal. Vai ver que era alguém que só tava descansando. Eu falei, não, ela parece que tava pedindo e tal. Então deve ser uma pessoa louca. Então, assim, eles não vão assumir que é um mendigo. Nunca existiu. Não vão assumir que é um mendigo. Mas a gente conhece, né? Você conhece o estereótipo, você sabe o que é uma pessoa sentada no chão do metrô. Pelo amor de Deus, entendeu? É o tipo de coisa que você vai pra Nova York, você vai pra Londres, é o que você mais vê, gente pedindo na entrada do metrô, pedindo dinheiro. Né? Aqui em São Paulo são jovens estudantes que ficam sentados no metrô. Pois é, né? E, então, assim, mas você não vê o tempo todo, não é tipo... Você vai no centro de São Paulo e realmente você vê um Mas monte. também porque a preocupação deles é esconder, né? Então, de repente, você vê pouco porque essas pessoas não estão ali. Exato. Elas estão sendo mendigo, pedintes. No topo da montanha. Exato. Agora, quando você vai ver, por exemplo, existem gravações de pessoas bem corajosas que elas fazem o caminho contrário de quem foge da Coreia do Norte. Então, eles entram pela China, na Coreia do Norte, com câmera escondida, e vão nesses lugares onde vivem os hostis e filmam. E isso, assim, é uma coisa extremamente arriscada, que se você for pego, você morre. Aí, assim, é morte na certa, porque é muito, muito, muito sério. E tem umas pessoas muito loucas que fazem isso. E elas voltam com essas gravações, e aí você vê muito mendigo, gente morando, assim, gente no chão, pedindo fome, aquelas pessoas com o cabelo até amarelado de desnutrição. Aí você vê aquelas cenas que você, como turista, não vai ver. Então, por exemplo, a ONU, ela tem uma estatística agora, recente, de 2019, está falando de 2 anos atrás, que 45% da população é desnutrida. Então, assim, não é pouca coisa. Metade da população está desnutrida. Eles vivem com alguma coisa em torno de 300 e 500 gramas de comida por dia. É isso que o norte-coreano tem para comer. Aquelas pessoas que têm acesso à comida. Tem muitas pessoas que não têm. Esse ano agora, por conta da pandemia e por conta de algumas chuvas e teve algumas enchentes e tal, eles tiveram problema com safra e pessoas informantes que estão lá dentro trazem, né, esses dados para fora, dizem que eles estão numa situação muito, muito, muito complicada. Dizem, enfim, a notícia, né, oficial é que não chegou, que não tiveram a pandemia lá, que não teve... essa informação extracurricular aí, o que nos diz? Então, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas... Qual a população total? 25 milhões. Tá bom. Então eles testaram 3.500 pessoas mais ou menos. E desses testes, segundo o Estado, 0 casos. Porém, existem esses informantes, eles trazem informações de que houveram muitas pessoas que foram isoladas, e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram para o isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, o que elas tinham. E não tem internet, não tem como conferir. Você não tem informação. Ou foram eliminadas. Você está com vírus? Eu não sei se chega a tanto, mas eu diria que é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada. Sim. Por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a China. 85% dos negócios deles são com a China. Mais de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chinês, esses donju, eles fazem negócios, eles vivem na China mais do que na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que o vírus não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. A Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá, que são grupos de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária até hoje. Impossível, o país é tão maravilhoso, eles não precisam. Pois é. E esses grupos de ajuda humanitária é muito interessante, porque eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país.
E por quê? Porque isso você fala, pô, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam, e eles inclusive até falam que o país está ajudando, que o país está fazendo a parte deles e tal. Mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, fala que isso faz parte de uma estratégia, porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles para fora. Eles não e podem aí ajudar pessoas mais. vão morrer. Uhum. Sim. Então eles preferem, digamos assim, Passar um o pano, não entrar nessa seara e estão lá para ajudar e para salvar vidas. Uhum. Então, assim, eles... Tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos de ajuda humanitária que tem lá, acho que, se eu não me engano, só ficaram 2. Eles saíram porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar, então, mas estava muito restrito, eles tiveram que ficar meses isolados como se fosse num QG em Pyongyang, sem poder sair, sem poder fazer nada. Então a gente vai embora, a gente não pode fazer nada. Sim. Então, o país restringe muito, muito, muito o acesso de jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em relação a isso.